Konnichiwa! Oi, gente, vocês notaram? Eu estou com uma TV nova. É minúsculo, eu sei, mas é porque o meu apartamento é minúsculo e também porque eu não priorizo tanto assim ver televisão, mas é que às vezes eu gosto. E pra mim é o tamanho suficiente, na real. Eu não queria uma que ocupasse muito espaço também. Konnichiwa. O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. É um vídeo que eu acho que eu vou ficar falando bastante. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, na verdade. Eu assisto muito vídeos de youtubers japoneses falando dessa maneira e geralmente comendo alguma coisa. E aí, eu quis fazer um vídeo meio que explicando a minha trajetória até chegar no Japão. E eu peguei o que pra comer? Eu pensei em pegar McDonald's, só que a gente está boicotando por motivos óbvios, né? Eu até pensei em pegar comida de Combini, só que aí eu não achei nada que eu gostaria de comer na Combini, e aí eu peguei City Bakery, que é uma das padarias que eu e meus amigos mais gostam aqui no Japão, né? É uma rede, né, de padarias e tem em vários lugares do Japão. Na verdade, eu fui almoçar lá hoje e aí eu peguei pra trazer, entendeu? Aí eu meio que já comi as coisas lá. Tem muitos pães deliciosos, maravilhosos, muito gostosos. Eu não gosto de ficar comparando muito a padaria do Japão com a padaria do Brasil, porque elas são totalmente diferentes, entendeu? Todas são gostosas. Eu gosto das duas. E aí eu peguei uma focaccia que fala? Esse daqui é muito gostoso. Parece muito simples, mas é muito gostoso. Eu tava muito subestimando a focaccia. E aí eu também peguei algo doce, que é esse... Como chama isso? Ah, eu não vou lembrar, eu vou deixar o nome. Enfim, pra beber, eu peguei suco de laranja, porque eu tava com vontade de tomar. E também uma água, né, porque pra você ver como a minha refeição tá saudável e equilibrada. Eu fui lá no cabeleireiro hoje, né, também fui fazer minha sobrancelha. E eu fui lendo esse livro aqui, que eu tô quase no finalzinho dele, que é muito bom. Quem gosta de livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu super indico. É super fácil de ler. Eu li super rapidinho ele e ele também só tem 230 páginas. Ele se chama Kanjou Teki ni Naranai Hon. É um japonês bem fácil, na verdade, pra quem tá aí querendo buscar um livro fácil de ler. É bem interessante. Pra quem não sabe, meu nome é Kawane. E eu juntei o meu nome com a palavra boa tarde em japonês, que é konnichiwa. Então aí surgiu o nome do canal, Kawanichiwa. Né? Eu meio que juntei meu nome com konnichiwa. Mas por que Kawane, né? De onde surgiu Kawane? Na verdade, a minha mãe, quando ela tava grávida de mim, provavelmente ela quis ter um nome brasileiro pra me colocar. Eis que ela pensou, bom, eu gosto muito do Caetano Veloso, então eu vou colocar o nome da minha filha de Caetane. Aí minha avó não deixou, né? Falou assim, como já se viu colocar esse nome? Acho que eu preferia Caetane. Minha mãe tinha a segunda opção, né? Que não era muito melhor que a primeira, né? De onde será que os pais tiravam os nomes naquela época, né? Aí ela falou assim, aí que tal Kawane? Aí minha avó falou, nossa, perfeito, que maravilhoso esse nome, né? Aí colocou Kawane. Muito obrigada. Minha mãe é mestiça, né? Porque minha avó é japonesa e o meu avô é italiano. Aí nasceu minha mãe, ela acabou tendo alguns apelidos, né, de japonesa, né? Aquelas coisas tudo que os niseis passam, né, na vida. E aí, não sei, né, minha impressão foi que ela falou assim, quer saber? Agora minha filha vai ser brasileira. Aí colocou o nome Brasil. E aí, né, claro que eu sou brasileira, né, porque eu fui registrada no Brasil. E meu pai é brasileiro, apesar de que eu não tive nenhum convívio com meu pai. Então não vai ter nada sobre o meu pai em nenhum vídeo meu. Muito bom. Isso aqui é qualidade. Eu não carrego nenhum rancor, né? Nenhum sentimento ruim, né, do meu pai. Realmente é um desconhecido pra mim. Não tem nenhuma influência. No máximo é um negócio assim, não quero chegar perto, entendeu? Eu fui basicamente criada pela minha avó e pela minha mãe. A gente morou junto por muito tempo. E na minha casa, acho que vocês viram num vídeo aí que eu gravei com a minha avó, que na minha casa não se usava japonês, era só português. No máximo tinha um mottainai, um bakayaro, um gomen nasai, alguma coisa assim, sabe? Umas palavras bem soltas, mas nunca teve comunicação em japonês realmente. Eu aprendi japonês meio que sozinha, né, no começo, assim. Quando eu comecei a me interessar na cultura japonesa, desde pequena eu comecei a participar de um grupo de dança, né, que a minha avó já participava. Tinha muitas outras crianças e o grupo foi crescendo, né, e tinha muitos nikkeis. Aí, ao passar dos anos, foram entrando outras pessoas que não
tinham nenhuma ligação com o Japão, mas eram danças japonesas. E aí, desde criança, eu comecei a frequentar esse grupo. E depois de uns anos também eu comecei a fazer parte de outros grupos. Teve uma época que eu comecei a tocar taiko, foi pouquíssimo tempo, apesar de tudo. Eu também fiz kendo, acho que uns 3 anos mais ou menos. Participei de taikai, apresentações, essas coisas, em várias cidades do Brasil. Também fiz parte do Yosakoi. A gente também apresentou em vários matsuris, em vários festivais. Também participamos de competições. Aliás, ganhamos em 3º lugar numa competição nacional. Foi muito legal, nossa, essa época. Muitas lembranças. Também fiz parte do Seininkai, grupos de jovens que ajudam a também montar o Matsuri, né, que é tudo voluntário, né, e aí eu também fui voluntariada em Matsuris, eu lembro até hoje, eu vendendo tempurá lá, várias lembranças. A gente também dançava Matsuri Dance, o Bon Odori, né, todo Matsuri tem, e a gente agitava o pessoal, falava pra todo mundo entrar na roda de dança, era muito legal. Nossa, acho que a melhor época até agora foi essa época, né, que juntava essa comunidade, é como se fosse uma segunda família, assim mesmo, e tinha pessoas de todas as idades, e nem sempre eram nikkeis. Qualquer pessoa que tinha interesse, né, na cultura japonesa, né, participava. E nesse grupo, eu participei, acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu participei um pouquinho de Nihongo Gakko, que era pra aprender japonês, né? Eu e minhas amigas. E minhas amigas já estavam fazendo há um tempo antes de eu entrar. E eu fiquei enchendo o saco da minha mãe pra eu entrar. E ela falou assim, não, pra que você vai aprender japonês? Você tem que aprender inglês, porque inglês é que é útil. E realmente, né, eu concordo. Hoje em dia, eu não estaria no Japão fazendo o trabalho que eu faço se eu não soubesse inglês. Eu não teria ganhado minha bolsa de estudos se eu não tivesse inglês. Então, tipo assim, com certeza inglês pra mim naquela época foi muito mais importante do que aprender japonês. Então aí ela me colocou numa escola de inglês, só que ao mesmo tempo não conseguia me colocar na escola de japonês com os meus amigos. Então aí por um tempo eu fiquei aprendendo sozinha, né, até eu chegar no nível delas pra acompanhar. E aí acabou que eu percebi que eu sozinha conseguia evoluir mais rápido. É claro que muitas vezes tinha coisas lá que eu não sabia, eu era mais criança também, né? Então meio que eu aprendi as coisas que eu tinha interesse. Então as coisas chatas geralmente eu não dava muito bola, tipo kanji, né? Kanji eu já achava muito chato, tinha muita coisa e eu não conseguia guardar. E como eu assistia muito anime na época, hoje eu não assisto muito, mas na época eu assistia bastante, eu sugava muito, assim, dos animes. É claro que no dia a dia o japonês não é igual ao dos animes, mas ajuda bastante quando você é criança, porque você vai incorporando muitas palavras. E isso ajuda no seu aprendizado depois, né? Eu acredito. Acho que anime shounen, por exemplo, é ainda mais difícil de você conseguir usar no dia a dia. É mais anime shoujo ou anime, assim, do dia a dia mesmo, coisas do dia a dia que vai ter mais palavras úteis, eu acho. Nem sempre, né? Você vai pegar um Azumanga Daioh, Nichijou, um Lucky Star aí, Danshi Kokosei no Nichijou, não dá muito certo, né? É esse tipo de anime que eu também gostava. Uns animes bem idiota, assim, mas eu também gostava desses clássicos também. Hoje em dia eu não assisto muito, eu assisto mais dorama e youtuber. É da onde eu geralmente aprendo mais japonês. Youtuber é muito bom, porque eles falam o jeito que eles falam no dia a dia realmente, né? Dorama é bom porque eles vão falar as palavras muito claras. Pode ser que tenha uma coisa ali ou outra que foge um pouco da realidade, dependendo do dorama, mas ainda assim é muito mais próximo da realidade do que quando você ouve as palavras do anime. Ouvindo muita música também. Música, eu era, tipo, apaixonada, música japonesa. E eu tô falando essas coisas, gente, não é porque eu não gosto de coisas brasileiras ou coisas, né, de outros países. Mas é que ao mesmo tempo que muitos amigos meus curtiam, sei lá, Coldplay, Avril Lavigne, Green Day, não sei as bandas que tem. Eu gostava dessas coisas. E não é como se fosse uma coisa melhor que a outra, entendeu? É uma coisa que te dá mais interesse do que a outra. Não tem muita competição, não vejo por esse lado. É o que me chamava atenção na época. Acho que na época muitos dos meus amigos gostavam muito da cultura americana. E eu não me identificava tanto. Tinha uma época também na minha infância que eu curtia uma música coreana ou outra, né? 2NE1, Big Bang, Super Junior, Girls' Generation, SHINee. Essas bandas aí eu também gostava bastante. Hoje em dia eu não ouço nada coreano, K-pop. Se vocês vão me perguntar, eu não sei nada. Mas eu continuei no J-pop, eu continuo ouvindo bastante. E ainda talvez muita gente que seja próxima de mim ainda não saiba que eu também ouço alguns clássicos, né? Por exemplo, Chopin. Às vezes quando eu tô lendo livros, ou quando eu estou estudando, eu ouço muito Chopin, que eu gosto bastante. Mas não é sempre. Às vezes eu também ouço hip hop americano. É bem esporadicamente. Vou experimentar esse daqui. Faz uma sujeira. Enquanto eu tava nessa associação japonesa, né, de cultura japonesa, eu aprendi muita coisa, foi muito legal. Às vezes tinha atividades diferentes, tipo culinária, ou origami. E eu fiquei por muito tempo nessa associação. Foi muito boa pra mim, conheci muita gente, muitos amigos, gente que eu tenho contato até hoje. E, né, eu comecei desde criança, né, participar dessas atividades.
Então foi muito especial, realmente. É uma segunda família pra mim. E ao passar dos anos, né, eu entrei na faculdade, comecei a estudar mais, e aí foi diminuindo o meu tempo. E aí eu comecei a sair de alguns grupos, né, não consegui fazer parte de todos, mas o último que eu consegui frequentar bastante foi o grupo de karaokê, que, nossa, eu tenho muita saudade. Eu gosto muito do pessoal, maioria, né, de quem participa lá é pessoal da terceira idade. Muito gostoso, realmente, o ambiente. Eu gosto muito do pessoal. E aí lá também tem uma biblioteca que é cheio de livros da cultura japonesa. Geralmente, né, tem livros relacionados à cultura japonesa, então sempre que eu ia lá eu pegava um livro pra ler. Era muito bom, saudade. Esse ano eles vão voltar com o Matsuri de São Carlos. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, sério, saudades. Nossa, muito bom, Matsuri. E eu também tive, pra quem não sabe, eu tive uma banda. Eu tive uma banda que se chama Jodan. Até tem vídeo no YouTube, se vocês procurarem. Mas assim, a gente era bem iniciante. E a gente ia na cara dura se apresentar nos Matsuri. Com muita vergonha, que eu vejo agora os vídeos. Eu vejo com muito carinho, claro. Mas aí eu fico pensando, nossa, como teve coragem, meu Deus. A gente não tinha muita noção de música, sabe? A gente só ia lá e começava a tocar. Mas era muito bonitinho, porque a gente se vestia de colegial, sabe? Mas era mais música japonesa também, Yui. Miwa, umas músicas aí. Até tinha música própria minha, de música japonesa, mas era tipo umas letras bem cringe, assim, deixa pro passado. Mas ao mesmo tempo que eu fazia parte dessa associação japonesa, eu ainda tinha que estudar, né? Então eu estudei numa escola pública minha vida inteira. Minha mãe era muito rígida pros estudos. Ela foi ficando menos rígida quando eu fui ficando mais rígida comigo mesma. Eu começava a ser muito bitolada da cabeça pra estudar. Eu era a nerd, mas eu era aquela nerd que não ia bem. Não tirava nota boa. Eu ia, tipo, ali, na média, sabe? O mínimo pra passar. Eu não consegui passar no vestibular de primeira. Eu queria engenharia mecânica, eu acho. E eu nem sabia porque eu queria. Eu só falei assim, vamos nesse aqui. Eu gosto de robô. Lá em São Carlos, né, o curso de engenharia de materiais é muito famoso e tal. Naquela época também era muito famoso, né? Era um dos melhores, né? Pelo menos naquela época, hoje em dia eu não sei. Vocês estão achando que eu tenho o quê? 20 anos? Tô quase chegando nos 30. Na escola pública que eu estudava, no terceiro ano, principalmente, eu mais faltava do que ia, porque mesmo que eu fosse, eu não conseguia aprender nada, porque era uma bagunça. Minha sala era super desconcentrada, era muita bagunça, e aí os professores também não se animavam de dar aula. Era um terror. E aí eu tinha que faltar pra poder estudar, e aí, tipo, minha família sabia que eu tava estudando, porque minha avó tava lá em casa a todo momento. E como eu era muito obcecada, né, em estudar, eu realmente estudava. E aí quando eu ia pra escola, eu geralmente matava a aula pra ficar na biblioteca estudando. Pra vocês verem o nível de bitolação. A gente ia viajar em família, eu levava minhas apostilas. Chegou um nível que eu tinha que levar escondido, porque a minha mãe falou assim, que a gente tinha que passear, a gente tinha que esfriar a cabeça, a gente tinha que dar atenção à família, às outras coisas da vida. E eu tava lá com um livro. Tinha uma vez que a gente viajou, pra onde foi? Pra onde? Ilhabela? Trindade? Uma dessas duas. E eu levei meu livro, ela falou, Cauane, você não vai levar isso, você não vai levar a apostila. Aí eu falei, tá bom. Eu enfiei no travesseiro. Ela foi pegar meu travesseiro. Eu falei, o que é isso daqui, Cauane? E aí eu fiz um ano de cursinho, consegui passar. Ai, que ódio! Eu gravei o resto do vídeo, eu meio que pausei, né? Só que aí, quando eu fui ver, não tava gravando. Ai, que ódio, eu vou ter que continuar assim. Eu tinha comido outras coisas até. Eu tinha apresentado esse sorvete que eu tô viciada, só que agora eu já comi, já joguei fora a embalagem. Enfim, vou ter que continuar assim. E aí eu fui pra engenharia de materiais, só que assim, né, eu fui sem saber direito o que eu tava fazendo, sem saber direito por que eu tava lá. Acho que muitos adolescentes são assim, né? Fiz iniciação científica, fiz empresa júnior, eu estudava pra caramba pra ser mediana. Mas eu consegui passar em todas as matérias, pelo menos. No penúltimo ano, eu ainda passei as férias de final de ano, acho que eram uns 3 meses quase. Eu passei as férias trabalhando no Japão, foi a primeira vez que eu realmente vim, né? Eu nasci no Japão, só que eu nem vi nada, porque eu era neném quando eu fui pro Brasil. Então essas férias aí da universidade foi a primeira vez que eu vim. E aí eu fiquei 3 meses trabalhando em fábrica, um test drive ali. Eu fui com amigos na época, 3 pessoas, e a gente fez yakin. Yakin, pra quem não sabe, é turno da noite. Então a gente entrava às 8 da noite e saía às 8 da manhã. Ou quando tinha Zangyo, hora extra, a gente ficava até às 10. Então era 12, 14 horas em pé na linha de produção. Não gostei muito. Eu voltei pro Brasil, eu me formei. E antes de eu me formar, eu ainda tinha que fazer estágio. E aí eu fiz estágio numa multinacional em Campinas,
Foram 3 meses, na verdade eu tinha contrato pra 1 ano, só que foi 3 meses porque quando eu tava fazendo estágio, eu fiquei sabendo que um dos meus veteranos estava fazendo estágio no Japão. Aí eu falei assim, por que que ele tá lá e eu não? E eu fui procurar ele, eu nunca tinha falado com ele. Aí eu fui buscar ele e falei assim, nossa, como que você conseguiu tá aí? Eu pedi várias informações, fui na cara de pau mesmo. Ele me respondeu, ele falou assim, parece que a empresa vai abrir processo seletivo, se você quiser, eu posso mandar o e-mail do RH e você tenta se inscrever. E aí foi o que eu fiz. Só que com essa oportunidade de entrevista veio também a pandemia. Foi bem no comecinho da pandemia, e aí como começou a ficar mais severa a situação, o Japão começou a fechar a fronteira. O turista não ia mais. E o meu visto, na verdade, era de long term resident, longo termo de residência, acho que é. É aquele visto que geralmente a terceira geração, segunda geração, não sei qual geração, mas descendente de japonês geralmente tem. E eu ainda tava com esse visto válido, talvez eu consiga ir, se eu passar, né? E eu não sabia se eu ia passar ou não, né? E acabou que eu passei, não sei como que eu passei na entrevista. Eu tinha umas 3 entrevistas, foi tudo em inglês. Só que aí eu tinha essa preocupação do Japão fechar a fronteira antes de eu ir. Eu poderia, sei lá, comprar a passagem, só que se o Japão fechasse a fronteira antes da minha partida, né, eu não conseguiria ir. E aí eu ia sair de um estágio de uma multinacional muito boa pra me arriscar, né? E aí eu falei pra minha mãe, o que você acha que eu tenho que fazer? Ela falou, Cauane, isso daí é você que tem que decidir. Porque se você tomar uma decisão e aí não der certo, ou se você deixar de tomar essa decisão e se arrepender, quero que você arque com essas consequências, né? Tipo, é óbvio, né? Só que até então eu nunca tinha tomado uma decisão de tanta importância pra minha vida. Então eu meio que só deixava pros outros, né? A influência dos outros que faziam eu tomar as decisões. Só que dessa vez eu realmente não recebi nenhuma influência de terceiros. Ela deixou totalmente pra mim, não falou nada. E aí eu pensei, vou me arriscar. Vou tentar. Acabou que deu certo, eu fui. O Japão não fechou a fronteira pro meu tipo de visto, e aí eu consegui vir. A empresa era muito boa, era uma multinacional também. Eu fiquei 1 ano como estagiária nessa empresa aí, em Kanagawa. Era mais ou menos 1 hora de Tóquio. Eu gostei bastante da empresa, só que o trabalho eu não gostei. Era basicamente assim, pesquisa e desenvolvimento. Eu achava que eu gostava, só que na verdade eu não gostava. Meio que eu só tava seguindo o que as pessoas ao meu redor estavam fazendo. Eu tava no automático, sabe? E aí terminou esse 1 ano, eles falaram assim que queriam me contratar, só que eu tava com planos de tentar mestrado, né? Bolsa de mestrado. Tentei a bolsa do mestrado da JICA e eu não passei. E aí eu falei pra eles que eu queria tentar de novo. Eu ia esperar mais 6 meses pra tentar o do MEXT. E aí eles falaram, bom, se você quiser, a gente durante esse período dos 6 meses que você tá esperando, a gente pode te contratar. Então eu passei de estagiária pra pesquisadora assistente durante esse período aí. Aí eu tentei de novo a bolsa e eu passei. Tá ruim essa luz, né? Acho que o som também deve estar ruim. Antes de eu ir pra universidade, pro mestrado, eu passei uns dias no Brasil, um mês mais ou menos. E aí, em outubro de 2022, eu fui pro mestrado. E eu não sabia direito o que eu tava fazendo lá. Eu fazia as coisas, eu estudava, certo? Só que era um negócio que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero fazer isso. Eu não tinha caído na real que eu poderia ter outros caminhos, né? Além da pesquisa. Eu meio que eu tava, nossa, eu vim fazendo pesquisa até agora, então é o que eu tenho pra fazer o resto da minha vida. E não funciona assim, só que a minha cabeça não tinha se tocado disso. Conheci muitos amigos, vários brasileiros, várias pessoas de outros países também. E eu fiquei muito amiga dessas pessoas. Foi uma comunidade, assim, realmente muito acolhedora. E que eu consegui fazer laços muito fortes. Foi realmente um alívio encontrar essas pessoas. Qualquer perrengue que eu estivesse passando no Japão, qualquer sufoco, eu poderia contar com eles. Foi como se fosse uma segunda família aqui no Japão que eu consegui, né? Eu vim pro mestrado pra encontrar essas pessoas. Conversando com essas pessoas, eu consegui perceber que eu poderia ter outras opções. Meio que essas pessoas me ajudaram a crescer e a pensar mais em mim. Então, durante a faculdade, eu pensei, vou me formar. Só que eu não quero fazer nada do que tá relacionado ao que eu estudei. Eu queria parar por ali mesmo, na verdade. Eu não aguentava mais o mestrado, tava sendo um pesadelo pra mim. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que eu conheci lá, não do meu laboratório, né? Não era do meu curso. Era da mesma faculdade, só que de outros cursos, de outros laboratórios. Eu realmente gostava do ambiente que eu tava cercada dessas outras pessoas. Então eu decidi, assim, pelo menos me formar. E aí eu tentar outras coisas depois. Enquanto isso, eu fui tentando coisas que eu realmente gostava. Por exemplo, o YouTube. O YouTube eu comecei
realmente nessa época que eu tava de saco cheio e eu queria fazer mais coisas que me agradassem. Por isso que eu comecei a fazer o YouTube, porque era algo que eu sempre quis fazer. Outra coisa também, que foi algo que eu sempre quis fazer, música. Comecei a gravar conteúdos de música, comecei a tentar audições, tanto que eu me dei muito mal em algumas, como vocês puderam ver naqueles outros vídeos. Eu gravei uma música, realmente, não sei se vocês já escutaram. Eu ainda tenho algumas aí que eu tô preparando, mas leva tempo. E aí eu comecei também o TikTok. Não sei se alguém aqui me acompanhava no TikTok, mas como vocês puderam perceber, ou não também, eu parei o TikTok há algumas semanas atrás. Eu já não estou mais postando porque eu realmente tô sem tempo. Então eu decidi parar com o TikTok. E aí depois eu falo mais sobre isso em outro vídeo. Foi mais ou menos isso que eu fiz durante o mestrado, fora que eu também fiz alguns baitos, que são bicos, trabalho de meio período. Entre eles, eu fui professora de inglês, conversação em inglês. Na universidade mesmo, eu dava aula para alunos, estudantes, né, japoneses. A gente conversava em inglês para eles aprenderem. E também, fora da universidade, eu dava aula de inglês numa escolinha de crianças. E às vezes eu fazia outro bico dando aula de inglês para idosas. Era muito engraçado, era muito legal. Era um grupo assim de quase 10 idosas e elas pagavam muito bem. Só que assim, eu fiquei um pouco cansada desse bico e aí eu quis mudar, porque eu queria um bico que me ajudasse a aprender mais japonês. Então eu comecei a trabalhar no izakaya, que é um bar japonês, né? Bar barra restaurante, né? É mais bar do que restaurante. E realmente foi um ambiente muito legal, muito agradável. As pessoas eram muito acolhedoras, muito legais. A Okami-san, que é a dona lá, dona de restaurante e dona de hospedaria que fala? Hospedagem. Tem um nome, né? Okami-san. Ela era muito gente boa, muito legal. E aí eu fiquei trabalhando por quase um ano nesse izakaya. Ganhei bastante dinheiro lá. Não é aquelas coisas, mas é porque eu ia muitas vezes, acho que umas 3 vezes por semana. Mais ou menos, assim, depende da época. Às vezes eu ia 2 vezes por semana, às vezes eu ia 3. Era muito cansativo também, porque era o quê? 4 a 6 horas em pé. Isso depois das minhas aulas de dia, né? Cansativo, mas valia muito a pena, eu gostava. E um outro trabalho que eu também já fiz era de atendente de loja de roupa. Gente, isso daqui foi a maior decepção. Era uma loja de roupa bem famosa. Acho que é conhecida aí mundialmente, porque é uma loja de roupa americana. E quem fosse trabalhar lá tinha que saber inglês e japonês fluente. Eu consegui passar e eles queriam que eu fosse gerente. Era meio que eles estavam tentando me puxar pra esse cargo. Só que eu odiei, foi muito ruim. Era uma pressão, sabe? Era um pouco tóxico o ambiente. Eu não gosto muito de falar disso, porque, eu não sei, pra eles devem ser normal, mas pra mim foi uma coisa bem chata, bem ruim. Então eu decidi parar, acho que foi o quê? Uns 2 meses, mais ou menos. Isso porque eles queriam que eu virasse gerente. Outros bicos que eu também fiz foi na universidade, ajudando pesquisa de alunos. Aí eu também ganhava um pouco de dinheiro da universidade. Teve épocas que eu tinha 3, 4 bicos ao mesmo tempo, sabe? Então teve épocas que eu fiquei muito isogashi, muito corrida, sabe? Muito ocupada. Mas era porque realmente eu tava precisando de dinheiro. Só que aí também eu tava, ao mesmo tempo, pensando no que eu iria fazer da vida, porque eu estava muito em dúvida, não sabia onde que eu me encaixaria. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou pro Brasil, vou ficar um tempo lá, daí depois eu decido. E aí eu passei até em algumas entrevistas no Japão, só que como eu tava bem indecisa do que eu queria, primeiro eu queria passar um tempo no Brasil pra eu tentar alinhar minhas ideias, pra eu tentar relaxar, tirar um pouco a cabeça do mestrado. Como vocês puderam ver em outro vídeo, eu também falei disso. E aí quando eu fui pro Brasil, eu consegui visitar minha família, consegui tirar um tempo pra mim, consegui finalizar o curso de japonês que vocês viram, que eu tenho um curso de japonês gratuito, online. Vou deixar o link aí na descrição. Também consegui tirar um tempo pra mim, pra eu pensar, pra eu refletir, pra eu estudar japonês também. E aí eu acabei contatando uma empresa que eu tinha passado e eles não tinham ainda me dado a vaga, né, a descrição da vaga. Então eu tinha passado na empresa, só que eu não sabia o que era. Eu meio que sabia a linhagem da empresa, era uma multinacional, o que eles faziam e tal, só que eu não sabia exatamente o cargo. Eles falaram pra mim que era em pesquisa e desenvolvimento. Aí eu escrevi um e-mail pra eles, já preparada que eles iriam me desclassificar. Falei assim que se eu fosse pra essa posição, eu teria que infelizmente desistir da empresa, porque, como eu tinha falado nas entrevistas, eu não gostaria de ficar em pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho certeza que se eu ficasse com essa vaga, alguma hora eu ia desistir. Desde ali eu já me decidi, eu falei assim, olha, não é isso que eu tava procurando e eu vou ter que então pesquisar, tentar outros processos seletivos em outras empresas. E aí eles me voltaram e-mail e falaram, não, abre uma vaga em logística e aí eu consegui ficar com a vaga. Nossa, foi tipo muita sorte. Depois que eu fui ver, né, eu achei que era brincadeira, mas depois me falaram que realmente a vaga surgiu naquela época, né, que não tava aberta, tanto que não era uma vaga para recém-formados.
era uma vaga pra alguém que tinha ali um pouco de experiência. Eu já tinha alguma experiência em outras coisas, né, de pesquisa, e aí eu quis muito a vaga, aí eu fiz a entrevista de novo, e aí eu consegui. Mas assim, tá sendo um desafio e tanto. Acho que eu falei disso em outros vídeos, mas eu não tenho nenhuma experiência na área de logística, e agora eu tô trabalhando em supply chain, eu tô gostando bastante. É algo que me dá muita vontade de fazer, que eu sinto muita sorte de fazer esse trabalho, e me proporciona o estilo de vida que eu quero ter. Então, eu tô gostando bastante, eu me sinto muito privilegiada de poder fazer esse trabalho. Basicamente, 70% do tempo eu falo em japonês, 30% do tempo eu falo em inglês. E por ser uma multinacional da Europa, eles não têm tanto assim cultura japonesa de trabalho, é mais estilo europeu, eu acho. A gente tem flex time, quando você fica mais tempo trabalhando num dia, você pode compensar no outro. E geralmente, quase todos os dias, eu saio 5:30 da tarde. Ou se eu for fazer alguma hora extra, sei lá, meia hora, e aí eu posso compensar no outro dia chegando mais tarde ou saindo mais cedo. Não exige tanto assim em termos de carga horária. Tem apenas um dia que eu faço Zangyo, que eu faço hora extra, que é de quinta-feira. E aí eu faço Zangyo porque esse dia eu tenho reuniões com as pessoas que estão no exterior. E aí eu tenho que alinhar os horários. E aí eu acabo tendo um pouco de hora extra. Só que aí, como eu disse, eu posso compensar em outros dias, saindo mais cedo ou chegando mais tarde. E também eu tenho 3 vezes na semana eu posso fazer home office, posso trabalhar de casa, né? Porque é um trabalho só com computador, né? Eu fico sentada o dia inteiro, uma sedentária. Meio que era esse tipo de trabalho que eu queria. É um trabalho de supply chain, mas também tem uma parte muito estratégica. Tá sendo muito desafiador, porque às vezes na reunião eu tenho que traduzir, eu tenho que ser tradutora. E aí eu não entendo nada que eles falam. Jargão que eu ainda não tô acostumada, né? E aí eu fico pedindo toda hora pra eles explicarem. Esse vídeo tá muito longo, desculpa. Vocês já estão até dormindo, né? Não aguenta mais ouvir minha voz. É isso, eu vou parar por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Tchau, tchau!